só desilusões eu encontrei. Daí então eu pude ver, foi quando alguém veio me dizer que para mim havia uma luz e vida feliz só com Jesus. Feliz só com Jesus. E agora vivo a cantar, meu rumo parte daquela cruz. Não sinto mais o meu penar, o meu canto é só de luz e vida feliz só com Jesus. E vida feliz só com Jesus. E vida feliz só com Jesus. Eu tentei encontrar felicidade por todos os caminhos que trilhei, e em meio a tanta falsidade, só desilusões eu encontrei. Foi quando alguém veio me dizer que para mim havia uma luz e vida feliz só com Jesus. Daí então eu pude ver, foi quando alguém veio me dizer que para mim havia uma luz e vida feliz só com Jesus. E agora vivo a cantar, meu rumo parte daquela cruz. Não sinto mais o meu penar, o meu canto é só de luz e vida feliz só com Jesus. E vida feliz só com Jesus. E só com Jesus vida feliz. E só com Jesus vida feliz. E vida feliz só com Jesus.
salvos não vão ficar ao léu, mas com Jesus eles irão ao céu. Neste país, lá na mansão do Salvador. E os crentes salvos que têm um renovo, nas suas almas cantam um hino novo, porque Jesus voltará outra vez. Primeiro os mortos vão ressuscitar, e os salvos Cristo arrebatará. Eternamente com Jesus morarão no céu.
O Grupo Lírio dos Vales convida todos para um maravilhoso congresso. Nos dias 27 e 28 de julho, aqui em Bauru, São Paulo. Serão 2 dias de palavra, louvor, adoração sob o tema Que darei eu ao Senhor, o Salmo 116, o versículo 12. Aguardamos a todos em nome de Jesus. Participem! Quero me preparar. Tela, o cartaz do final de semana agora, que é o cartaz com a presença do pastor Josué Celestino, vindo diretamente da cidade de Manaus, no Amazonas, pastor Rodrigo Marques, de São Bernardo do Campo, e também o presbítero Rafael Tales. Esses homens de Deus estarão conosco aqui na cidade de Bauru, uma festa muito linda, o povo de Deus reunido conosco, abençoados conosco aqui na cidade de Bauru. Então vai ser um final de semana assim lindo, um final de semana sobrenatural. Marca aí também o endereço para você participar conosco. Avenida Rodrigues Alves, esquina com a Avenida Pedro de Toledo, nesse poderoso culto da família, e vai estar conosco pastor Josué Celestino, de Manaus, no Amazonas, e pastor Rodrigo Marques, de São Bernardo do Campo, aqui na cidade de Bauru. Vai ser um domingo de vitória na presença de Deus. Além disso, nós temos o final de semana, né? Amanhã, sexta-feira, em 2 horários, pastor Ângelo Fernandes pregando a palavra de Deus e orando pelos divinos dons do Espírito Santo aqui na sede em Bauru, no prosseguimento da campanha de 7 sextas-feiras do clamor pelas causas impossíveis. 7 sextas-feiras do clamor pelas causas impossíveis aqui na cidade de Bauru. Também na Avenida Rodrigues Alves, esquina com a Avenida Pedro de Toledo, no centro de Bauru. Sábado, nós temos 8 horas da manhã, nós temos as irmãs que vão estar num momento de oração aqui na sede. Às 19 horas, nós temos aquele culto evangelístico do mês, vai ser um culto glorioso na presença de Deus. E no domingo, 9 horas da manhã, a escola bíblica Maranata, irmão Igor, que tem sido também uma bênção. É verdade, a escola bíblica tem sido um meio maravilhoso para nós nos aprofundarmos cada vez mais na palavra de Deus. Bastante irmãos, irmãs, até minhas filhas, né, têm vindo aí, e não é tempo jogado fora. A gente tem aprendido, o tema desse semestre é a santificação. Já está acabando, mas eu tenho certeza que ainda dá para o irmão e para a irmã aprender conosco acerca desse tema tão importante da fé cristã. E falando em escola bíblica, mas melhor, vamos louvar a Deus com o hino, enquanto os irmãos compartilham. Eu gostaria que todos os irmãos agora fizessem esse ato tão importante que é o compartilhamento. Você vai compartilhar agora e depois o nosso irmão Igor, que tem estado aí muito ativo na Escola Bíblica Maranata, juntamente com o nosso irmão Valdinei Vicente, né, que tem também ajudado muito nesse departamento importante que é a EBM, Escola Bíblica Maranata, aqui na cidade de Bauru. E depois desse louvor nós vamos para a meditação na palavra de Deus, mas você vai compartilhar a live agora com mais alguém, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de se buscar o conhecimento e principalmente a preparação. A importância, acho que dá para a gente colocar esse tema, né? A importância da preparação, do estudo, da busca do conhecimento da palavra de Deus. E vamos tomar aqui por base um personagem que o nosso irmão Igor escolheu, que é o personagem Paulo, antigamente Saulo, agora Paulo transformado. E tanto no momento da sua vida, quando ainda era identificado como Saulo, o perseguidor, assim como após ele ser transformado e agora conhecido como Paulo, né, um dos pregadores do evangelho, perseguido agora, da mesma forma que ele perseguia, passa a ser perseguido, mas ainda assim, nessas duas fases da vida dele, foi um homem extremamente estudioso e que buscou. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso com o irmão Igor no dia de hoje, e você vai compartilhar a live agora. Vamos a esse belíssimo louvor e depois nós vamos estar aqui meditando na palavra de Deus.
chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encantos que nos vergéis do mundo em plena luz, e entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim. No lindo céu verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos. Eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim. Muito bem, ouvintes do programa Despertai, voltamos aqui ao vivo e nós já vamos para a meditação na palavra. Enquanto nós vamos meditando, os irmãos vão comentando, tirando as suas dúvidas, e mesmo que hoje, como eu disse, o programa é gravado, nós vamos no dia de amanhã já respondemos, tá bom? Então durante a programação a gente responde, o irmão Igor responde também na próxima semana, e nós vamos prosseguindo então com com essa série sobre, começando hoje, né, fazendo aí primeiramente digamos assim, uma preparação, né, para a semana que vem. E na semana que vem nós vamos estar aqui justamente se aprofundando um pouquinho mais. Todavia, irmão Igor, como o senhor escolheu o personagem Paulo, né, da Bíblia, um homem que fez um trabalho muito grande de evangelização, digamos assim, ganhou muitas almas para o reino de Deus, pregou o evangelho, deixou muitas cartas escritas orientando a igreja. Não há dúvidas sobre o chamado e sobre o ministério de Paulo. Mas antes dele ser Paulo, ele era Saulo o perseguidor. Mas até se tornar Saulo o perseguidor, foi um homem, ou um jovem, um adolescente, uma criança, que desde o seu princípio foi instruído, educado e ensinado aos pés de Gamaliel, que foi um homem também de grande conhecimento na sua época e na sua geração. Fala-nos um pouquinho sobre esse princípio da vida de Saulo. Vamos entrar então nesse pequeno estudo que trouxemos aí para a meditação dos amados irmãos. Saulo, ele era um cidadão de muita classe na sua época, né? Como o presbítero disse, ele foi ensinado por um dos fariseus da época que tinha o maior nível de conhecimento. Ele mesmo, o próprio Paulo, testifica disso. E todas as vezes que Paulo queria demonstrar ali o seu conhecimento, ele dava o seu testemunho. Não, eu sou judeu, eu sei do que eu estou falando. Antes de agora me converter a Jesus Cristo, né,
A partir da graça, eu tinha conhecimento profundo sobre as leis, sobre as tradições da minha religião, então eu sei do que eu estou falando. E sempre apontando o caminho da sua tradição, no caso o judaísmo, que não via Jesus como o Messias, agora ele apontava, sendo esse grande personagem do judaísmo, o Messias, como sendo o Cristo há pouco morto na cruz do Calvário. Então, desde o princípio da sua infância, o conhecimento adquirido por Saulo, o entendimento não somente das leis judaicas, não somente das Sagradas Escrituras, mas tudo quanto é tipo de conhecimento lhe foi passado desde o princípio. Por quê? Porque havia um objetivo para a vida dele, né? Era alguém que naquele momento já estava sendo projetado para exercer um cargo, uma função na sociedade. Para entendermos tudo isso que o senhor colocou de forma muito bem clara e muito bem colocada, a gente tem que entender o contexto da época. O judaísmo sendo a religião oficial do povo hebreu, do israelita, do povo judeu, tinha sofrido um baque muito grande. A gente vê aí, quando Jesus ele se acende, né, no seu ministério, o judaísmo perdeu ali a exclusividade do povo que falava no nome do Deus Criador dos céus e da terra. Como a gente viu ontem aqui, um estudo tão lindo do Rodrigo falando sobre o Deus que criou, a única religião que abraça e sempre proclamou que Deus havia sido o criador de tudo era o judaísmo, ele que fazia ali a autenticidade dessa palavra. Logo, quando Jesus vem e começa a pregar que ele era o Messias, que se cumpriu nele todas as promessas, né, do judaísmo, o judaísmo se enfraqueceu e isso levantou o furor dos líderes religiosos daquela época, né, sendo a classe dos fariseus, digamos assim, uma das classes mais bombardeadas na época. Então Paulo, sendo tudo, nos mostra que ele ia ser um grande líder da época do meio judaico, ele se viu por necessidade, Saulo no caso, de ir contra ali a nova, vamos dizer assim, apresentação do ministério de Deus na terra. Sendo então, na época, não sei se o senhor sabe, o cristianismo era tido como seita pelos judeus e o nome da seita era Os do Caminho. Os do Caminho, né? Se atendo ao tema da importância da preparação, então Saulo ele se prepara durante toda a sua infância, né, absorvendo esse conhecimento, sendo projetado para uma vida na sociedade. Logo quando ele atinge uma certa idade, já começa a exercer essa função e ele vai e busca cartas, né? Busca cartas de autorização para que ele pudesse então perseguir e matar aqueles que estavam ali, né, à beira do caminho, baseado justamente naquilo que ele conhecia. Ele era um fervoroso defensor da sua crença, né, e do conhecimento absorvido. Exatamente. Só para termos uma base do estudo hoje, para os irmãos situar, ele está na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 13, que diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Depois os irmãos vão entender por que escolhemos esse texto. Como o presbítero estava falando, Paulo ele tinha ali sido erguido, tanto pelo seu conhecimento, tanto pelas projeções de quem havia lhe passado todo esse conhecimento, né? Então Saulo, no caso, conforme ele foi crescendo e pegando ali, ele tinha consentimento para perseguir os primeiros cristãos de duas potências na época, tanto os líderes do judaísmo, tanto também os príncipes ali, os romanos, né, que perseguiam, já estava na primeira fase de perseguição aos primeiros cristãos. Então ele vinha perseguindo já baseado mesmo no conhecimento que ele tinha, porque a crença dele, e para nós nos nossos dias isso não é diferente, né? A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir, ou seja, o ouvir e ouvir no hebraico, ele faz uma alusão ao ênfase, à importância do que está sendo dito. No português, quando você traduz do hebraico para o grego e do grego para o português, você vai ter essa diferença. Quando se queria enfatizar ou se dar uma importância ou fazer com que alguém
prestasse mais atenção no que você estava dizendo, se repetia, né, 1, 2, às vezes até 3 vezes, aquilo que se estava falando. No português a gente tem aí uma diferença, né? Hoje se sublinha, se coloca em itálico, né? Quando você coloca a letra de lado, marca-se com marca-texto. Isso, quem está lendo um texto olha e fala, peraí, tem uma importância maior no que está escrito aqui, eu devo prestar atenção. Por isso que algumas vezes Jesus vai repetir, né, e vai dizer que aquele que tem... perdão, meus irmãos, me fugiu da memória aqui agora. Em verdade vos digo. Por que Jesus disse em verdade vos digo? Ele estava enfatizando, ó, preste atenção, porque é uma verdade. Então, em verdade vos digo. É uma repetição. Isso no hebraico, obviamente traduzido para o português. E na Bíblia, a gente não tem em negrito e nem em itálico uma escrita, então os tradutores preferiram colocar como foi dito, na forma cultural daquela época. Todavia, o que Saulo ele coloca em prática é aquilo que ele conhecia e que buscou de conhecimento, assim como os nossos dias. Por que a importância de se buscar? Por que a importância de se preparar? Saulo, ainda sendo Saulo, ele se preparou para o momento em que ele estava vivendo. Todavia, toda essa preparação foi fundamental para ele ser reconhecido e alcançar o direito de perseguir os primeiros cristãos. Então, sem esse conhecimento, sem essa preparação, sem essa influência, ele não conseguiria. Então, primeiro houve essa preparação. Quando ele encontra, né, o Senhor no caminho, quando Deus, melhor dizendo, encontra ele ali no caminho, toda essa preparação agora vai ser usada também para ele exercer o seu ministério, né? Então, Deus, ele chama e capacita. Só que, muitas vezes, Deus te dá a oportunidade de se capacitar antes dele te chamar. Então, a maneira que Deus vai te capacitar pode ser antes dele te chamar, durante o momento que ele te chama, ou no processo ele vai te capacitando. Então, hoje nós estamos aqui, antes de começar esta série, trazendo aos irmãos a importância da preparação. Você precisa se preparar. Você precisa, mas eu estou chegando agora para a igreja. Corre, busca a escola bíblica, busca uma manhã, um devocional, a meditação diária na Bíblia Sagrada. É importante você se preparar. Aí, nós estamos falando até agora enquanto ele ainda não virou Paulo. Então, enquanto você ainda não tem a oportunidade de subir no altar para pregar, enquanto você ainda não se tornou um pregador da igreja, enquanto você ainda não está aqui apresentando a programação, se prepara. Se prepara. Talvez fale assim, mas eu ainda não fui ungido. Não tem problema, se prepara. A preparação, ela é fundamental. Agora, a partir do momento em que Saulo ele é transformado em um Paulo, ele não interrompe essa preparação. Pelo contrário, ele continua. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério de Paulo, né, os milagres que ele operou, as doutrinas que ele também passou, e o nosso irmão Igor vai esboçar isso um pouco para nós, que tudo isso que Paulo vai expressar é fundamentado, obviamente, na palavra de Deus, e foi de um sucesso tão grande na época dele, e ainda estudada nos nossos dias, devido à preparação, irmão. Não foi uma pessoa que foi levando a vida se empurrando com a barriga, a hora que deu para falar, foi lá e falou um monte de asneira. Não, existia uma preparação na vida de Paulo. Do mesmo jeito que a árvore, para ela crescer para cima, ela tem que fortificar suas raízes, na vida de um cristão, a busca pelo conhecimento das Sagradas Escrituras não fica tanto distante. Olha que lindo esse texto. Quando Paulo ele chega à Galácia e começa a falar ali com os judeus que estavam ali na Galácia, olha o que ele fala. Estou lendo Gálatas capítulo 1, versículo 14. E na minha nação, eu excedi o judaísmo por muito tempo, sendo extremamente zeloso das minhas tradições dadas pelos meus pais. Ele estava querendo falar assim, eu não estou vindo aqui a par do que eu não conheço. Todo o estudo que você tem acerca do judaísmo, eu sou doutor e por isso eu venho aqui apresentar que todas aquelas profecias se cumpriram no Cristo da cruz. Paulo ele estava abrindo, foi muito importante a gente lembrar, quando Paulo ele estava indo a Damasco, né, a busca de Saulo, no caso, estava indo buscar ali cristãos para matar
aqueles cristãos, com as cartas que ele tinha, tanto de Roma, tanto dos judeus, ele caiu por terra. A Bíblia fala que ele se prostrou com aquela voz, mostrando ali que, embora Saulo ele tinha todo o conhecimento, Deus queria fortificar ele em Cristo. Então Jesus se apresenta, então de perseguidor ele passa a ser perseguido, e Paulo foi crescendo ali pela graça, através de Cristo, tinha várias revelações. Olha que importante, quando Paulo começa a crescer em seu ministério, Deus começa a cooperar com ele. Como assim? Onde ele pregava, algo acontecia, milagres. A gente listou alguns dos milagres aqui, por exemplo, quando ele cura um aleijado de nascença, isso está em Atos capítulo 14, do 8 ao 23. Até naquela situação, as pessoas que viram aquele milagre, que até então era um milagre estrondoso, o homem era aleijado de nascença, né? Isso, se a gente levar para o sentido espiritual, uma coisa maravilhosa, queriam adorar ele e Barnabé. Falou, não, vocês são deuses aqui, a gente vai te adorar. Ele falou, não, a gente é homem como vocês. Mostrando a importância que Paulo ele foi entregue às mesmas paixões que a gente. Em Atos capítulo 20, no versículo 10, ele vai curar um jovem ali que caiu durante a sua pregação, morreu. Paulo cura também, mostrando a comunhão que Paulo tinha com Deus. Comunhão que Paulo tinha com o compromisso de evangelizar ali, não só judeus. Agora Paulo ele toma ali seu título como doutor dos gentios, né? Abrangendo o evangelho a quem a cultura do judaísmo negligenciava, né? E é muito lindo isso. E também, como o senhor falou, as doutrinas que foram reveladas a Paulo para ele sistematizar na igreja. A gente vai ver os frutos do Espírito. Quem foi o primeiro a sistematizar isso? Foi Paulo. Exatamente. Então nós temos, por exemplo, uma exposição de uma preparação muito grande. Paulo não foi um leigo, né? Uma pessoa que na hora de falar gaguejava. Não, ele falava com firmeza. Né? A gente passa por esse processo, eu faço a programação e, pelo amor de Deus, não estou dizendo aqui que eu sou ponto de referência para ninguém, que eu sei que eu ainda tenho muito a aprender. Mas eu faço programa de rádio desde os 5 anos de idade. As primeiras vezes que eu ia no programa, a minha mãe pegava 4, 5 folhas de caderno, meu Igor, e escrevia dos dois lados. Eu não sabia fazer programa, 5 anos de idade, a idade da Keila. A Keila tem 6 anos. Como que uma criança de 6 anos vai fazer programa? Eu não fazia ideia. Aí o que a mãe fazia? A mãe sempre foi muito chata com a gente. Chata não, perdão minha mãe. Minha mãe sempre foi muito rigorosa. Eu acho que essa é a palavra melhor. Na questão, mas para nós era uma chatice, mas era um rigor da minha mãe. Ela fazia a gente ler. Leia, 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 é importante ler, é ler. Então a gente lia muito, muito, muito mesmo. Aí o que acontecia? Eu desenvolvi uma leitura muito cedo. E ela escrevia, ela pegava 4 folhas e escrevia dos dois lá, aquelas folhas de caderno grande. Dava para mim, eu ia lá fazer, na época era em Cascavel, o programa Soldadinho de Cristo. Acho que era esse o nome do programa. E eu ia juntamente com o irmão Tito, a gente subia para lá para fazer a programação. E lá com o irmão Tito eu fazia o programa Soldadinho de Cristo na rádio do pastor Edson, não me lembro agora o nome do rádio, mas ali onde eu comecei. Dali eu fiz programa radiodifusor em Ponta Grossa, eu fiz programa em rádio em Londrina, fiz programa em Curitiba, fiz programa novamente em Cascavel. No Cascavel foi na Norte FM, Rádio Colmeia, rádio... esqueci o nome da outra rádio. A idade chega para todo mundo. Né? Exatamente, né? A memória da gente vai ficando fraca. Então, desde o começo. Aí alguns irmãos chegam e se falam, mas presbítero, como que o senhor tem uma desenvoltura tão boa para falar desse jeito e fala e com eloquência, o negócio vai... Mas, irmão, sabe quantos anos? Hoje eu tô com 32. 32 são 27 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira programação. São 27 anos que eu não parei de falar e fala demais, né? Então, às vezes a minha esposa fala demais. Não é. Eu desenvolvi isso. Então, Saulo se preparou, quando Paulo também se preparou, buscando sempre o conhecimento, né? O Senhor foi de uma forma muito grande, usando ele poderosamente nesse quesito, até nós chegarmos no ponto em que o nosso irmão Igor trouxe como texto base para o dia de hoje referência, que é lá no final da vida dele, ele diz, traga minha capa, mas não esqueça os livros. Eu preciso dos meus livros. Isso demonstra que Paulo, durante toda a sua vida, ele se preparou
E para ele, no entendimento dele, a preparação nunca poderia, né, a capacitação, a busca pelo conhecimento, o aprofundamento na palavra de Deus é uma busca permanente, não dá para parar, irmão Igor. Irmãos, através desse pequeno estudo, não queremos aqui colocar a importância dos estudos acima da vontade de Deus. Se Deus tem vontade de usar, não importa se você sabe ler, se você não sabe ler, não é isso. A gente não está falando que você tem que... Mas próprio Deus manda a gente meditar nas Escrituras, sempre ter ela à parte. E Saulo, antes não, judeu, e agora Paulo, pregador dos gentios, ele traz isso como uma forma muito importante do seu ministério. Ora, vamos ver. Quando Paulo ele está naquela ilha de Patmos, se eu não me engano, a cobra vem e morde ele... Todo mundo que olha fala assim, esse homem, ele deve ter matado alguém. Por quê? Ele era para ter morrido no barco, se livrou. Agora ele vem aqui, a cobra morde ele, é para morrer de qualquer jeito. E através de um ato milagroso, ele não é morto pela cobra. Todo mundo fala, não, esse homem é um homem de Deus. Paulo teve inúmeras visões, foi ele quem nos ensinou, Deus, lógico, quis, né, que ele nos ensinasse através dos dons espirituais. Ele falou muito sobre o arrebatamento da igreja, ali aos Tessalonicenses, fez várias viagens, ao todo foram 4 viagens. Ele rodou, eu estava pesquisando, 14.725 quilômetros em 14 anos, é muita coisa. E mesmo sofrendo tudo isso, vendo todo esse mover de Deus, Deus era com ele, milagres, revelações profundas, ele, no último momento da vida dele, sabendo que ia morrer, Deus já havia revelado que quando ele foi pego ali por Nero em Roma, na sua última prisão, ele sabia, tanto é que ele fala aquele lindo versículo a Timóteo, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei minha fé, já sabendo que ele estava sendo oferecido como uma oferta, um holocausto, né? Ele se diz assim, e mesmo assim, irmãos, a preocupação de Paulo em se aprofundar nos estudos da Bíblia. Traga-me uma capa, porque aqui foi uma época de frio, livros e principalmente os pergaminhos. Olha a importância de um homem que teve uma intimidade tão profunda com Deus, ainda se preocupar de estudar a palavra nos seus últimos dias. É uma lição de vida pra gente, né, presbítero? Com certeza. O irmão Igor ainda esclarece sobre a forma que Deus usa. Deus usou até uma jumenta. Mas quem quer ser jumenta? Ninguém quer ser jumenta, né? O negócio é você não ser identificado como jumenta. Lute para isso não acontecer. Todavia, se você for um preguiçoso e por necessidade e amor a alguém, Deus pode te usar como jumenta. Deus vai olhar e falar assim, ó, o fulano lá é uma jumenta, não está nem aí para preparação, não frequenta escola bíblica, não medita na palavra, não quer saber de se desenvolver, é uma jumenta. Deus vai usar, mas não por causa de você, vai usar por misericórdia de alguém, certo? Só que Deus tem prazer em abençoar aqueles que Ele dá a oportunidade para se preparar. Então tem pessoa que tem todas as condições. A membresia da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo tem todas as condições para ser preparados. Nós temos Escola Bíblica Maranata, que a cada 6 meses é um tema novo e aprofundado, com um preço de R$15, irmãos. Olha, eu vou repetir isso aqui, R$15 por livro, para você estudar 6 meses, sem custo algum. Falar que isso é impossível para você, hoje R$15 você não compra nem 7 paçoquinha a mais. Então R$15 você não compra nada. Um livro é só o custo do livro. Você vai estudar por 6 meses, todos os domingos pela manhã. Dá para você se preparar e muito só com isso. Além disso, a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo tem a EBESP, que é o curso teológico da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, com um período de 2 anos e que te forma a nível de faculdade. O conhecimento que você adquire na EBESP é nível de faculdade, com formatura lá em Curitiba. Então é uma coisa linda. Na próxima quinta-feira eu quero trazer fotos aqui da EBESP, dos irmãos se formando, os nossos professores de teologia lá em Curitiba, formando os nossos alunos. É um período de 2 anos. Então, realmente, é um período muito bom, né? O povo de Deus consegue se preparar, assim, absolutamente, sem dúvida nenhuma, né? Ter uma preparação muito grande. Sem dizer que, desde o princípio,
né, do Ministério Pentecostal de Jesus Cristo, a igreja trabalha nesse quesito, preparar, formar. Aqui nós temos o núcleo do ICEM, que é o Instituto Cristão de Ensino Musical. Preparam, nós temos a orquestra aqui na igreja, músicos aqui na igreja, irmãos que desenvolvem o seu ministério na música. Nós temos, por exemplo, lá em Curitiba, e vai ser implementado agora aqui em Bauru também, nós só estamos esperando terminar e concluir as obras aqui na igreja. Curitiba, por exemplo, na sede, nós temos curso de inglês, curso de português, curso de letras, formação musical e etc, etc. Muitos cursos que são disponibilizados lá na sede. Nós vamos trazer para cá também. Bauru vai ter esses cursos. Mas curso de português, presidente, o que eu vou fazer com curso de português? Aprender a falar direito, né? Então, às vezes, a gente vem e tamo, fumo. Assim, não é? Nós fumos lá. Não, você precisa. Mas isso é uma exigência? Não, não é uma exigência. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos nos apresentar ao Senhor, não é aos homens. É ao Senhor como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar. Então, a se apresentar aprovado é você justamente dizer: tudo que me foi ofertado para que eu possa me preparar, eu estou aproveitando ao máximo para que eu possa apresentar ao Senhor uma vida ministerial, uma vida de verdadeiro serviço, e não só serviço, mas serviço com excelência. Assim como Saulo era na época em que ele era fariseu, quando ele se torna Paulo, foi um excelente apóstolo, pregador do evangelho, ganhador de almas, operador de milagres, e quando chegou na sua velhice, como leu aqui o nosso querido irmão Igor, chegou na sua velhice, ele ainda disse: me traga os pergaminhos, me traga os livros. Ele não pediu nem comida. Ele falou: eu quero só uma roupa para me aquecer, mas eu preciso meditar, crescer no conhecimento. Ele já tinha a graça a favor dele, mas ele necessitava crescer no conhecimento. Nós vamos a um belíssimo louvor, e depois desse louvor, o nosso irmão Igor volta em um momento de oração na presença de Deus, apresentando a Deus um momento de oração, clamando a Deus para que Deus abra o nosso entendimento e nos dê sabedoria, e que você possa no dia de hoje se despertar a essa busca incessante. Até o último dia da sua vida, busque crescer na graça, em jejum e oração, santificação, mas também no conhecimento da palavra de Deus. Oh, quisera bem poder falar de Cristo, de amigo verdadeiro, justo e bom, e dizer do que Ele fez por minha vida, e que todo mundo ouvisse do alto som. Ninguém tem amor igual a Cristo, oh, nem mesmo afeto maternal. Nada pode ao seu amor ser comparado. Ninguém tem amor igual. Minha vida estava cheia de perigos quando Cristo me encontrou para me salvar. Os seus braços me cercaram com desvelo, consertou-me os passos, fez-me caminhar. Ninguém tem amor igual a Cristo, oh, nem mesmo afeto maternal. Nada pode ao seu amor ser comparado. Ninguém tem amor igual.
cada instante está comigo e me segura, mais e mais no seu amor, no seu poder, até que um dia nesta terra santa e pura, seu semblante muito querido eu posso ver. Ninguém tem amor igual a Cristo, oh, nem mesmo afeto maternal. Nada pode ao seu amor ser comparado. Ninguém tem amor igual. Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial, agradecemos, Senhor Deus, por esses momentos de meditação na Tua Palavra. Te agradecemos porque é o Senhor quem revela a Tua Palavra ao coração da Tua Igreja. Vai de encontro agora com o meu irmão, com a minha irmã, Pai, que está em casa agora. Coloca a chama da vontade e do conhecimento no coração de cada um. Sabemos que o mundo perece e a Tua Palavra diz que o Seu povo também perece por falta de conhecimento. Que esse conhecimento não cresça como uma casca, como uma árvore sem profundidade. Também nos dá conhecimento na graça, comunhão, revelações espirituais. Que o nosso conhecimento ele venha a ser compartilhado com uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de entrega a Tua Palavra. Senhor Jesus, também que através do conhecimento possamos evangelizar, talvez o vizinho, alguém da nossa família, alguém do nosso trabalho, alguém que precisa tanto ouvir as boas novas do Evangelho. Senhor, o mundo se encontra cada vez mais necessitado dessa palavra. O mundo se encontra cada vez mais, Senhor, carente de ouvir o Teu Evangelho, ouvir a boa e perfeita vontade de Deus. Senhor, ajuda a Tua igreja, ajuda a Tua igreja a se preparar, ajuda a Sua igreja a Te conhecer, Pai. E que esse conhecimento venha dar frutos e que toda a sociedade possa ver. Em meio que essa sociedade está cada vez mais se afastando, vemos aí a informação de que o Brasil aprovou, Senhor, que a descriminalização das drogas, o aborto sendo tratado hoje em dia de uma forma tão veemente, aí querendo ser aceito. Ergue, Senhor, uma nação que se curva somente à Tua vontade, uma nação que se encurva a cada dia mais aproximar contigo. Sabemos que a igreja é o sal da terra, sabemos que a igreja é a luz do mundo. Então une agora o meu irmão, a minha irmã, dá conhecimento, visões espirituais, dons espirituais. Batiza hoje, Senhor, pessoas através dessa live com dons espirituais. Batiza com Teu Espírito Santo. E que a Tua igreja possa ir de encontro ao inimigo, porque sabemos que as portas do inferno não prevalecerão sobre a Tua igreja, edificada uma vez na cruz do Calvário. Ajuda e vai de encontro. Essa é a oração que eu faço agora no nome do Teu Filho Jesus Cristo, crentes na Tua resposta e no Teu operar. E que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, ouvintes do programa Despertar. E olha que esta palavra do dia de hoje, aqui na pessoa do nosso querido irmão Igor, esse momento de meditação, sirva, agregue na tua vida e gere aí um crescimento sobre a tua vida. Que Deus te abençoe abundantemente. Busque o conhecimento. Irmãos, nunca é demais. É sempre importante.
leia mais, medite mais, estude mais a palavra de Deus, principalmente os nossos jovens. É muito importante a nossa mocidade, os nossos jovens estarem inteirados disso, envolvidos nessa palavra. Faça isso em nome do Senhor Jesus, e o Senhor teu Deus te abençoará e vai te usar cada vez mais, tá bom? Obrigado a todos pela audiência. Primeiro, vamos rodar aí a chamada para o grande congresso que nós vamos ter agora, final de semana. Atenção, povo de Deus, final de semana, dia 27 e 28 de julho, final de semana, 27 e 28 de julho, vai ser um sábado com as irmãs, o grupo de irmãs, um congresso muito lindo que elas vão ter aqui na cidade de Bauru. O Grupo Lírio dos Vales convida todos para um maravilhoso congresso. Nos dias 27 e 28 de julho, aqui em Bauru, São Paulo. Serão 2 dias de palavra, louvor, adoração, sob o tema Que darei eu ao Senhor, o Salmo 116, o versículo 12. Aguardamos a todos em nome de Jesus. Participem! Quero me preparar. Muito bem, tá aí então o convite das nossas amadas irmãs para esse final de semana, 27 e 28 de julho, né? Daqui um mês, essa grande festa, você já anota aí, vai vir irmãs lá da cidade de Curitiba, caravana da cidade de Curitiba, a nossa irmã Paula Biondo vindo lá de Criciúma, Santa Catarina, juntamente com o presbítero Tiago Biondo também, Eduardo Biondo. Então nós vamos ter aí um grupo de irmãos vindo de toda a nossa região para essa festa, tá bom? Sábado e domingo, 27 e 28 de julho do mês que vem, essa grande festa. Final de semana agora, presença confirmada do pastor Josué Celestino e a presença também do pastor Rodrigues Marques, vindo lá de São Bernardo do Campo. Um final de semana de vitória na presença de Deus. Tá aí o flyer com as informações, né? E os irmãos estão convidados. Domingo da Sagrada Família, domingo dia 30/6, 30 de junho, todos estão convidados para participar. Tem também a chamada, o cartaz da vigília. Coloca para nós aí, irmã Júlia, fazendo favor. Nós temos o cartaz da vigília, que vai ser agora para o próximo, vai ser segunda-feira, dia 8. Segunda-feira, dia 8, antecedendo um feriado. De segunda para terça-feira, dia 8 do mês de julho, agora nós vamos ter uma grande vigília aqui na nossa sede em Bauru, estado de São Paulo, juntamente com o pastor Ângelo, que estará retornando de viagem da cidade de Curitiba. Nós estamos em ritmos de festa, de convenção, e nós vamos ter aí então a vigília, uma vigília muito abençoada, começando a partir das 23 horas aqui na nossa sede em Bauru, e os amados irmãos vão estar participando com a gente, recebendo da bênção de Deus, e você que está nos acompanhando vai poder participar conosco, que é aberta ao público, seja você da nossa igreja, seja você de outro ministério, de outra denominação, você vai poder participar conosco. Tá aí, ó, Vigília do Renovo, dia 8/7, 8 de julho, segunda-feira, às 23 horas e 55 minutos, aqui na nossa sede, Avenida Rodrigues Alves, esquina com a Avenida Pedro de Toledo, no centro de Bauru, tá bom? E você é o nosso convidado para participar. Avenida Rodrigues Alves, esquina com a Pedro de Toledo, no centro de Bauru. Nós estaremos aguardando por você e pela sua família, tá bom? Obrigado a todos pela audiência. O programa Despertar vai ficando por aqui. Amanhã, sexta-feira, nós retornamos juntamente com o pastor Ângelo Fernandes para mais uma noite de vitória na presença de Deus. E você é o nosso convidado especial. Venha participar dos cultos amanhã, sexta-feira, em 2 horários, 15 e 19 horas, aqui na sede em Bauru. Deus abençoe, irmão Igor. Obrigado pela participação, por esse momento conosco. Quinta-feira, semana que vem, a gente está de novo. Isso mesmo. Agradeço a cada irmão que esteve aí conosco. Deus abençoe e vem para cá para esse final de semana. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Uma excelente noite, um excelente final de semana e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. O Grupo Lírio dos Vales convida todos para um maravilhoso congresso. Nos dias 27 e 28 de julho, aqui em Bauru, São Paulo. Serão 2 dias de palavra, louvor, adoração, sob o tema Que darei eu ao Senhor, o Salmo 116, o versículo 12. Aguardamos a todos em nome de Jesus. Participem! Quero me preparar.
Aquele que em lágrimas lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus frutos. Seja um contribuinte da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0. Você também pode contribuir via Pix, CNPJ 82678-046, ao contrário, dígito 29. Se a sua contribuição é para a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo em Bauru, São Paulo, é necessário nos enviar o comprovante pelo telefone oficial 014 981 24 2762. Igreja Pentecostal de Jesus Cristo em Bauru, São Paulo, semeando a boa e preciosa palavra de Deus. Já o verbo era Deus quando o mundo criou, era o rei dos judeus, era o Salvador, que aqui se fez carne e entre nós habitou. Esse Deus que criou esse imenso jardim, Ele é o Redentor, o princípio e o fim. Aleluia! Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Ele é o Rei da glória.
precioso.